Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Mais um dia nesse cenário, com essa roupa, com essa realidade, né, gente? Todos os vídeos foram gravados no mesmo dia, né? Fazer o quê? Eu não vou mentir, vou colocar outra roupa, só pra você achar que é outro dia. Foi tudo no mesmo dia mesmo. Graças a Deus, né, que deu pra fazer tudo no mesmo dia. Mas é isso, né? Que Deus abençoe nosso estudo dessa semana mais uma vez, porque é só por Ele, só graças a Ele que nós estamos aqui conseguindo separar um tempo, conseguindo estudar a palavra dele, é só através do Espírito Santo que nós conseguimos entender, né? Então que o Espírito Santo esteja aqui, ó, no comando, tanto aqui quanto aí, para que nós possamos entender cada vez mais a palavra de Deus. Amém. Bom, irmãos, o estudo dessa semana é a verdadeira adoração. E essa lição aqui, ela todas as lições para mim são muito boas, todas as lições para mim têm um grande aprendizado, mas parece que a cada uma ela vai melhorando. E essa daqui foi muitos tapas na minha cara, foi muita realidade jogada assim em mim e eu amei. Obrigada, Jesus. Então, o texto base é: grite alto com todas as suas forças, grite alto com o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre a sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos, vêm ao templo todos os dias e fingem querer estar perto de mim. Isaías 58, versículo 1 e 2. E só o texto base já nos traz uma realidade assim que, se nós olharmos para o nosso coração, por que você tem ido ao templo? Será que você realmente deseja o Senhor ou você finge querer o Senhor? Será que você realmente quer ouvir a palavra de Deus ou você quer ouvir aquilo que te agrada? Será que você está indo na igreja para ouvir a voz de Deus ou só para a revelação que fala o seu CPF? Apontar à luz de Isaías capítulo 56 ao capítulo 59 que a maneira correta de adorar a Deus é aquela que ele apontou nas Escrituras. Então, irmãos, se há uma forma correta de adorar, quer dizer que também existe uma maneira incorreta de se fazer. Então, será que eu e você estamos adorando a Deus de uma forma correta? Será que nós estamos nos entregando à religiosidade ou a um fingimento de adoração? Será? Confesso eu aqui que muitas vezes sim, muitas vezes a minha adoração não é verdadeira. Então é por isso que essa reflexão, é por isso que esse tipo de lição é tão importante para nós. Porque sim, nós podemos estar achando que estamos enganando a Deus, achando que estamos adorando a Deus de uma forma correta, quando na verdade nós estamos ali, ó, no caminho da mentira. Aqui logo na introdução eu já fiquei chocada com um texto que diz assim: Deus não se impressiona com meros rituais e que a verdadeira adoração não pode ser resumida aos momentos que nos reunimos para cultuar a Deus no templo. Ele precisa ser fruto de uma vida de comunhão e obediência. Se uma vida de comunhão e uma vida de obediência não tem sido possível para você, só dizer obediência para você te escandaliza, então já é um sinal enorme que estamos adorando da forma incorreta. Nesses capítulos de Isaías, o Senhor, ele não está dizendo que o povo, olha, vocês precisam ir para a igreja, viu? Vocês precisam ir lá dar suas ofertas, vocês precisam ir lá cantar louvores a mim. Deus não estava falando isso. Porque eles iam fazer isso, eles iam sempre à igreja, eles iam dar suas ofertas, eles iam dar os seus sacrifícios, eles iam buscar o Senhor. Mas o problema estava sendo a intenção que estava no coração deles. O problema estava sendo o modo que eles iam fazer isso, e não fazer ou não. Nós sabemos que sim, nós devemos ir à igreja, nós devemos dar as nossas ofertas como forma de gratidão ao Senhor, nós devemos oferecer sacrifícios a Deus, né? Hoje não mais sacrificando animais, sacrificando coisas, hoje é a nossa própria vida, hoje é as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, nós devemos sacrifícios ao Senhor. Mas qual tem sido a nossa intenção perante essas coisas? O primeiro tópico da lição é: a obediência deve ser evidenciada. Então, o primeiro tópico já nos leva ali para uma certa dificuldade que nós temos encontrado nos dias de hoje, que é a obediência. A obediência hoje não tem sido ensinada nem mesmo dentro das casas, né, entre pais e filhos. Nós já vemos uma grande dificuldade de encontrar a obediência ali dentro das casas,
E aí depois, quando nós vemos as autoridades no trabalho, na escola, nós vemos o quanto tem sido cada vez mais difícil essa obediência. Então, ainda mais dentro da igreja, ainda mais com o Senhor. Aqui em Isaías 56:1 diz assim: Assim diz o Senhor, mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. Então aqui o Senhor está falando, mantenham-se obedientes, né? Se a gente for traduzir, mantenham-se obedientes, porque a minha salvação está perto. E algo que eu achei muito interessante, é uma nota que está aqui na lição, o versículo não ensina que deve se obedecer para alcançar a salvação. Deve se obedecer, pois a salvação está perto. Então, eu não tenho que obedecer para ser salvo. Eu tenho que obedecer porque a salvação está perto. Ou seja, é por amor que eu obedeço. É por amor que eu sigo a palavra de Deus. E não porque eu vou ser salvo. E isso é incrivelmente um erro que nós cometemos. Não, eu estou obedecendo a Deus, então eu vou ser salvo. Não, eu estou caminhando tudo direitinho, então tá tudo bem, então hoje eu tô salvo. Mas nós não somos salvos pela nossa obediência. Nós obedecemos por causa da salvação, como forma de gratidão, como forma de amor a Deus. Não, eu realmente vou parar de falar palavrão porque eu quero agradar ao Senhor. Porque na palavra de Deus diz que eu devo encher os meus lábios, né, com palavras de bênção. Eu devo encher o meu coração daquilo que vem de Deus. Então eu amo ao Senhor, então por isso eu sacrifico, eu paro de dizer palavrão, eu paro de falar palavras maldosas, porque eu amo ao Senhor. E eu quero fazer isso porque Ele me salvou, então eu vou entregar para Ele tudo que eu tiver que entregar. Eu sirvo ao Senhor na casa dele, não porque eu só vou ser salvo se eu servir a Deus na igreja, mas eu sirvo a Ele porque Ele me amou a tal ponto de fazer o Filho do Rei, o Filho dele, ser servo para me salvar. Então é claro que eu vou servir a esse Deus, porque eu amo esse Deus. Percebe que é uma grande diferença? E para entrar isso na minha cabeça, na minha cabeça mesmo, né? A cabeça da Esther mesmo, foi muito difícil, né? Quando eu estava ali na minha caminhada ali, eu me lembro de eu pensar, nossa, mas eu não faço as coisas que os meus amiguinhos da escola fazem, eu não pratico essas coisas, então eu já tô salva. Até eu entender que eu não era salva por conta de eu deixar de fazer aquelas coisas, mas eu tinha que deixar porque eu amava o Senhor. Então eu percebi que o meu amor pro Senhor não era tão profundo quanto eu achava que era, sabe? Isso é uma coisa que nos confronta, sabe? E eu olho e falo, nossa, como eu sou assim, bem hipócrita, né? Eu não faço, mas querendo fazer. Eu não peco, mas querendo pecar. E não, eu não quero fazer aquilo porque eu amo o Senhor. É uma diferença assim gigantesca quando nós entendemos isso, quando isso entra na nossa cabeça. Deve-se viver em obediência a Deus como resultado da salvação. Os que estão nesse caminho podem ser considerados de fatos felizes, pois experimentaram as verdadeiras bênçãos da vida. Feliz é aquele que vive assim, o homem que nisso permanece firme, observado o sábado, que é no versículo 2. E mais uma vez, essa palavra ela não estava restrita apenas ao povo de Israel, não era só para os judeus, era para as outras nações, que é o que é dito aqui a partir do versículo 3 lá até o 5, que diz assim: que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha dizer, exceto que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco que se queixe, que não passe de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança. A eles darei dentro do meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. Eu ia continuar lendo, mas era só até o versículo 5 mesmo. Então, assim como o povo de Israel, assim como os judeus, eles deveriam seguir essas coisas, também isso se espalharia para os estrangeiros até chegar a nós. Então, quando aqui na palavra está falando muito sobre o sábado. Então, refletir o porquê os judeus guardam o sábado. Será que é porque eles amam ao Senhor ou eles só guardam o sábado com uma desculpa dizendo, não, eu guardo sábado, então eu vou ser salvo?
Não é verdade, isso não é uma verdade. Aqui diz assim: veja que tanto os eunucos quanto os estrangeiros guardam o sábado, não porque eles têm medo de serem destruídos, eles fazem isso porque amam o Senhor. O que fazem é uma expressão do relacionamento que possuem. Esses versículos reforçam que desde o Antigo Testamento o sábado não é restrito aos judeus, mas para todos aqueles que amam ao Senhor. Aqui foi escolhido o exemplo do sábado, porque muitas vezes nós que guardamos o sábado, a gente coloca, não, eu guardo o sábado, então eu vou ser salva. Mas não é isso, eu guardo o sábado, porque o Senhor me salvou e Ele me deu de presente o sábado, irmãos. Ele me deu de presente, porque o sábado não foi criado para Deus, mas ele foi criado para nós, porque nós nos cansamos, nós nos cansamos, nós ficamos tão preocupados. O Senhor sabia que o trabalho ocuparia uma parte da nossa mente enorme. O Senhor sabia que as preocupações elas seriam tantas e que nós precisaríamos de pelo menos um dia para descansar, um dia para pensar nas coisas do Senhor, porque nós estaríamos tão vidrados, né, nas coisas do mundo que nós precisaríamos de pelo menos um dia para nos dispersar dessas coisas. Porque nós amamos ao Senhor. E não porque isso nos fará salvos, não porque isso nos fará os melhores, mas só porque nós amamos o Senhor. E eu sou imensamente grata ao Senhor pelo sábado. Sou imensamente grata ao Senhor por todos os 7 dias da semana. Mas graças a Deus que existe um dia onde eu posso usar o dia completo para a glória do Senhor, em que eu posso acordar de manhã e saber, hoje o meu trabalho, hoje tudo será para o Senhor, hoje todo o meu esforço vai ser para o Senhor, e sabe, eu poder ter esse dia para refletir na palavra, ter esse dia inteiro, sabe? Nós sabemos que em algumas realidades das pessoas é diferente, elas têm mais tempo na semana, outras não trabalham, só estudam, ou só não estudam e só trabalham. Então, assim, tem mais tempo para dedicar ao Senhor, ou às vezes o trabalho da pessoa é totalmente dedicado à igreja, então ela fica o tempo inteiro pensando. Então, assim, eu faço isso em forma de gratidão, em forma de amor ao Senhor. E é completamente diferente de eu só guardar o sábado, porque é algo que a minha igreja faz, porque é algo que eu faço porque todo mundo faz mesmo. Eu vou usar o sábado como desculpa para eu não trabalhar na minha empresa. Então eu vou dizer que eu sou sabatista, para eu poder não trabalhar na minha empresa no sábado, né? Eu já ouvi esse tipo de comentário quando eu comento que eu sou sabatista. As pessoas falam, nossa, a sua igreja me aceita, eu posso ir na sua igreja só para eu poder não trabalhar no sábado, né? Então, tipo assim, é claro que é como piada, né, que as pessoas falam isso, mas assim, é verdade, né? Talvez há pessoas que guardam o sábado apenas para usar como desculpa para não ter que fazer outras coisas, sabe? Para não ter que ir trabalhar, para não ter que ir, mas não é sobre isso o sábado. É sobre dedicar ao Senhor esse dia, é sobre dedicar o seu coração, a sua alma, o seu ser ao Senhor. E o segundo tópico diz assim, a rebeldia. E só um parênteses, foi usado o exemplo do sábado, mas nós podemos usar isso a todos os mandamentos do Senhor. Você deixa de matar as pessoas só para você ser salvo? Então, assim, você quer matar as pessoas? Você só não mata as pessoas para você ser salvo, porque se não fosse, você mataria as pessoas que Deus fez e as pessoas que Deus ama, assim como ama você, que entregou o filho dele. Então você só honra o seu pai e a sua mãe para você ser salvo. Não é porque você entende que eles são uma autoridade na sua vida e que por amor ao Senhor você é lapidado, você é moldado para que você possa honrá-los, né? Da mesma forma seus pais, então os pais só respeitam os seus filhos porque senão eles não iam ser salvos. Então não é por amor que eles fazem isso. É algo para nós pensarmos em todos os mandamentos, né? Tudo aquilo que o Senhor fala. Não, aqui foi usado o sábado, mas se nós refletirmos em tudo, então você só deixa de mentir para você ser salvo, porque você quer mentir. Você quer ficar mentindo toda hora, você não entende que a mentira traz o mal para você. Você não faz isso por amor ao Senhor, você não deixa de fazer isso por amor ao Senhor. Porque a palavra de Deus é a verdade, então você enche a sua boca da verdade. É algo para nós refletirmos, né? O porquê
eu sigo a palavra de Deus? Será que é porque eu amo o Senhor e eu quero entregar a Ele aquilo que Ele me pediu? Ou é para poder apontar o dedo do irmãozinho e falar: nossa, mas você tá mentindo, hein? Meu Deus, olha, você não vai pro céu, você... Nossa, olha, eu não minto. A minha boca não mente. Ai, mas a sua boca tá cheia de julgamento, tá cheia de fofoca, mas dentro da sua casa você não honra, né, o seu pai, dentro da sua casa você não respeita as pessoas, enfim, é algo para nós refletirmos e pensar diretamente em nós. Né? Será que o porquê eu tô obedecendo, porque eu tô fazendo essas coisas? Será que é por amor ou por qualquer outro motivo? Segundo tópico. A rebeldia precisa ser condenada. A verdadeira adoração a Deus não combina com rebeldia. Isso fica claro em alguns trechos de Isaías, né, que é Isaías capítulo 56, se você ler lá do versículo 9 até o versículo 12, e também o capítulo 57 até o versículo 21, né, que seria o capítulo 57 inteiro. Os líderes do povo de Deus eram mercenários, como guias cegos e cães que não sabem latir. Com uma liderança desta, o povo de Deus foi chamado de filhos de feiticeira, de adúlteros e prostitutas. A razão? Eram insensíveis à justiça, idólatras, envolvidos em orgias e sacrifício de crianças, e não confiavam em Deus. Então, olha só. O que a rebeldia faz, ela não é apenas sobre nós, mas ela se estende às outras pessoas. Esses líderes eram líderes rebeldes, líderes que faziam tudo apenas por dinheiro, sabe, por ganância. Então, com um líder dessa forma, o povo ia só desandando tudo. Mas nem tudo isso estava perdido. Aqueles que optassem pelo caminho do arrependimento poderiam contar com o cuidado de Deus. Aqui no capítulo 57, versículo 20, diz assim: mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Então, se para os ímpios não há paz, para aqueles que procuram se parecer com o Senhor, para aqueles que procuram buscar o Senhor, há paz. Terceiro tópico, a religiosidade deve ser abandonada. E, irmãos, que coisa complicada, né, de se explicar, de se viver, né, porque a religiosidade, ela parece ser tão boa, né, quando a gente olha assim para os fariseus, olha com os nossos olhos, homens que buscam a palavra, que oram eloquentemente, homens assim que sabiam, gente, eles sabiam a Bíblia, se você falasse que está escrito no Salmo tal, eles falavam, enquanto eles estavam ali falando, eles não precisavam nem às vezes abrir a Bíblia, assim, eles sabiam, lá no Isaías 57, versículo 15, diz assim, 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 eles sabiam tudo, assim. Eles davam as coisas aos pobres, eles seguiam ali os mandamentos, sabe assim, olhando com os nossos olhos, nossa, eles são homens de Deus. Mas aí vem Jesus e mostra que o coração deles estava completamente desviado daquilo, que eles não guardavam a palavra de Deus por amor a Deus, eles não amavam a Deus, eles faziam aquilo para se mostrar, eles faziam aquilo para mostrar que eles eram melhores, né? O jejum, que é algo assim, quando a gente olha, nossa, o jejum, gente, a pessoa deixa de comer ali, deixa de alimentar a própria carne para poder estar ali olhando para o Senhor, adorando ao Senhor e poder enxergar, sabe, com os olhos que o Senhor deseja. Mas aí eles faziam de propósito, sabe? Eles deixavam o rosto deles de uma forma proposital para que todo mundo olhasse, nossa, esse daí tá fazendo jejum, esse daí é um homem que faz jejum mesmo. Eles vestiam roupas específicas para mostrar que eles estavam em jejum. Era como se eles pegassem o megafone e dissessem: e aí, gente, e aí, pecadores, eu tô de jejum e vocês não, viu? Vocês vão, estão tudo errado, não faz um jejum. Meu Deus. Você tá entendendo? Porque as intenções do coração dele estavam completamente desviadas.
Então, a religiosidade, ela deve ser abandonada. Eu devo fazer as coisas de Deus por amor a Deus. E é algo assim que tão precioso, nós precisamos entender. Por que o Senhor está me pedindo isso? E será que eu estou fazendo isso com um coração quebrantado? Ou eu estou fazendo isso só porque eu quero me mostrar, só porque eu quero ser o melhor? Aqui na lição mesmo fala, né, sobre o jejum. No dia do jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados, que está lá no versículo 3, né, do capítulo 58. O que é muito interessante, né? O que adianta você estar deixando de comer, sei lá, arroz e feijão, né, fazendo lá o seu jejum, não comendo nada, mas aí você está explorando os seus empregados. Ou você, que é uma pessoa que tem líder, você está enrolando no trabalho. O que adianta você fazer jejum e não fazer isso? O que adianta você fazer jejum e continuar vendo coisa errada lá na sua rede social? O que adianta? No mesmo dia que eu tô fazendo jejum, eu tô xingando todo mundo. Tipo assim, vê que é uma coisa que não combina, uma coisa que não bate. O jejum é apresentado como uma maneira de afligir o quê? A alma. Isto é, refletir sobre a seriedade do pecado e sobre a grandeza de Deus. Então o jejum é para mostrar para nós mesmos o quanto eu sou falha, o quanto meu pecado é gigante, mas quanto a piedade de Deus, a misericórdia de Deus é maior. O quanto Deus, ele é assim imensurável, a grandeza de Deus, para mostrar isso. É para mostrar que eu sou tão falha, meu corpo é tão falho que eu dependo, dessas coisas, sabe? O meu pecado, ele é tão grande, ele é tão sujo, e eu vejo a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus. Então, perceba o quão profundo é o jejum. É para afligir a minha alma, é para moldar, sabe? É como se fosse podar o meu ser, né? É para me podar. Então, olha como assim, se a gente for comparar como as pessoas usam o jejum, como eu e você usamos, vamos parar de terceirizar, vamos colocar em nós. Olha como nós usamos o jejum de forma errada, né? Será que desejam que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês acham do jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Que é algo que está lá no capítulo 4, né? No capítulo 58, versículo 4. O Senhor questionando, será que é isso que o Senhor deseja? Será que o Senhor deseja o nosso sofrimento? Será que Ele pediu o jejum para nós, para que nós venhamos, não, gente, eu tô de jejum, eu sou bem coitadinha, olha, eu tô de jejum aqui, por amor ao Senhor. Será que é assim, é dessa forma que o Senhor pediu? Eu não consigo enxergar o Senhor pedindo dessa forma. Por que o Senhor entregaria o Filho dele para sofrer, para que nós viéssemos continuar sofrendo, para que nós, não, eu tô de jejum, gente, não fala comigo não, não me peça para carregar nada não, porque eu tô de jejum, sabe? É uma coisa interessante pra gente pensar. Enquanto jejuavam, os israelitas continuavam oprimindo as pessoas. Será que quando a gente jejua, a gente ainda continua tratando mal as pessoas, né? A gente continua falando coisas que desagradam ao Senhor, fazendo coisas que desagradam ao Senhor? Provavelmente também a guarda do sábado de maneira hipócrita, apenas para cumprir uma tabela. Então eles só guardavam o sábado só para, tipo, não, eu guardo o sábado e você não. Nossa, você está fazendo isso no sábado? Meu Deus! Né? Igual aconteceu com Jesus mesmo. Jesus curou uma pessoa, tirou uma pessoa ali que não conseguia andar, falou para ele, levanta e anda. Uma pessoa que estava anos e anos sem conseguir andar, o Senhor foi lá e curou, e as pessoas estavam julgando ele, os fariseus julgando ele por isso. Nossa, você curou no sábado. Pelo amor de Deus, você curou no sábado. Tem que descansar no sábado. Não pode. Entendeu? É uma coisa hipócrita. É algo hipócrita. Então, Deus não aceitava esse tipo de culto. Então, da mesma forma que Deus não aceitava esse tipo de culto, Ele não aceita hoje também. Então, isso é algo para nos confrontar nos dias de hoje também. Tanto, que no versículo 13 diz assim: desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como dia santo do Senhor. Então é com alegria que nós guardamos o sábado. Não é um sacrifício guardar o sábado, é uma bênção. Então será que eu tenho guardado o sábado como um sacrifício ou
como uma bênção. Se eu tenho guardado o sábado como um sacrifício, tá errado. Eu tô adorando ao Senhor de forma errada. Eu devo guardar porque eu amo. E é um alívio poder isso. É uma alegria poder isso. É um prazer isso. Será que eu tenho jejuado de uma forma assim, não, nossa, gente, olha, jejum é uma coisa... Não, gente, é um prazer poder lapidar minha alma, poder colocar a minha carne no chinelo e poder, sabe, me aproximar do Senhor e poder que o Senhor abra os meus olhos, poder que o Senhor, sabe, Ele possa estar ali falando comigo e me lapidando, sabe? E o quarto tópico, a iniquidade precisa ser tratada. Em primeiro lugar, temos a descrição da iniquidade. Eu vou ler aqui no capítulo 59 de Isaías, é uma leitura um pouco extensa, do versículo 1 ao 8. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês de Deus, os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia a sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa, elas não conseguem cobrir-se com os que fazem. Suas obras são más e atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal, agem em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam seus caminhos. Conhecem o caminho da paz, não a justiça em suas veredas. Eles as transformam em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Então Deus, ele tem o poder. Ele não encolhe as suas mãos. Ele também tem disposição, porque ele está disposto a ouvir. Mas os nossos pecados, que são graves demais, nossos pecados são grandes demais, são sujos demais, que eles constroem um muro. Então somos nós mesmos que não nos aproximamos de Deus. Não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes nós cometemos um pecado e a gente fica com vergonha de falar com Deus. E aí hoje eu não vou orar não, porque eu fiz aquilo ali, eu não vou orar não. Mas o Senhor ali continua disposto a nos ouvir, mas somos nós mesmos com o nosso pecado que criamos esses muros, Então o povo adorava a Deus com as mãos manchadas de sangue, porque eles não iam pedir perdão, não iam construir esse muro e continuavam, eu amo o Senhor, mas não buscava intimamente, por conta desse muro. E em segundo lugar, temos o reconhecimento da iniquidade, que é a partir do versículo 9. Por isso, a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como cego, caminhamos apalpando o muro, tateando como quem não tem olhos. E ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre as fortes somos como mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas, procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe. Sim, pois são muitas nossas transgressões diante de ti. E os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco e reconhecemos as nossas iniquidades. E aí continua. Se você quiser continuar a leitura até o versículo 15, pode ir. Há uma clara mudança a partir do verso 9. Nós já percebemos que ali está sendo mostrado o reconhecimento da iniquidade. Em terceiro lugar, temos o banimento da iniquidade, que é retirado a partir do versículo 16. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu, e em seu braço lhe trouxe o livramento e a sua justiça lhe deu apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de vingança e envolveu-se com um zelo numa capa. Conforme o que fizeram, lhes retribuirá. Aos seus inimigos, ira. Aos seus inimigos, ira. Aos seus adversários, o que merecem. Às ilhas, a devida retribuição. Desde o poente, os homens temerão o nome do Senhor. Desde o nascente, a sua glória.
pois ele virá com uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem de seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus na sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos, nem dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Então o Senhor vem e aparece para acabar com toda a iniquidade, para, destruir. Então essa profecia, especialmente nos versículos 18 a 21, aponta para a obra de Cristo, o Messias. Apenas por intermédio dele, o povo de Deus pode vencer o pecado e todos os seus inimigos serão julgados. Então, apenas pelo Senhor Jesus, os nossos pecados eles podem ser aniquilados, eles podem acabar, né? Então, agora é o momento de nós assumirmos o compromissos, né? O primeiro compromisso é: verdadeira adoração passa pela consideração à pessoa de Deus. Então, quem é Deus? O Senhor, ele é soberano, ele é infinito, ele é eterno, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então o Senhor, ele sabe todas as coisas, ele tem todo o poder. Então a verdadeira adoração vem de um reconhecimento de quem é Deus. Quem Deus é? Deus não é um pai como o nosso pai terreno que falha e que talvez às vezes não seja presente. O Senhor, ele é presente em todo o tempo. O Senhor sabe em todo o tempo. O Senhor ama em todo o tempo. Não é diferente. O Senhor não é um amigo como os nossos amigos, que muitas vezes podem falhar, que muitas vezes podem mentir, podem nos trair. O Senhor não é esse tipo de amigo. Ele é o melhor amigo. Ele é um amigo que não falha, que não erra, que não mente, que não trai, sabe? O Senhor, ele não é um noivo como o noivo que nós vemos que trai a noiva, como o noivo que nós vemos que despreza, que maltrata, enfim. Todos os exemplos ruins que às vezes nós colocamos em Deus, não é o Senhor, porque o Senhor, ele é perfeito. Então, a primeira coisa para nós assumirmos, a primeira coisa para nós encontrarmos uma verdadeira adoração é reconhecendo quem o Senhor é. E como reconhecer quem o Senhor é? Lendo a palavra dele, porque na palavra dele mostra quem ele é, buscando ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus revela quem ele é para nós. Deus é acima de todas as coisas criadas. Então, que nós venhamos reconhecer quem ele é e nós possamos render glória a esse Deus que é tão poderoso. E o segundo compromisso que nós assumimos é: uma verdadeira adoração passa pela submissão à vontade de Deus. Então nós devemos saber que a vontade de Deus, ela é soberana, ela é sobre todas as coisas, e nós devemos aceitá-la com amor. Não adianta ir à casa de Deus e viver como se Deus não existisse em nossas casas. Então não adianta eu estar lá na igreja e orar, e cantar, e pregar a palavra de Deus assim de uma forma maravilhosa, e aí, quando eu estou lá em casa, eu vivo como se Deus não existisse, eu vivo como se Deus não enxergasse as coisas que eu faço, eu vivo como se Deus não levasse em conta o jeito que eu trato a minha família, o jeito que eu cuido da minha casa, como se Deus não levasse em conta as palavras que eu encho a minha boca, né? As coisas que eu assisto, as coisas que eu procuro, as coisas que eu me alimento. Será que o Senhor não se preocupa? O Senhor se preocupa. Então nós não podemos viver como se Deus não existisse nos outros lugares, como se Deus existisse e apenas nos enxergasse quando nós estamos ali na igreja de paletó, com vestido comprido e adorando o Senhor. Não, o Senhor nos enxerga nas nossas casas, o Senhor nos enxerga no nosso trabalho, na nossa escola, nos nossos afazeres domésticos. O Senhor nos vê. Então, para nós estarmos em uma verdadeira adoração, nós devemos saber que o Senhor está em todos esses lugares e que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Não adianta usar os nossos lábios para cantar louvores a Deus em um culto e usá-lo para difamar o nosso próximo em nosso dia a dia. A adoração a Deus tem a ver com o esforço em obedecer àquele que nos salvou graciosamente. Então, olha que ensino precioso e que ensino necessário para nós. Eu acho que nós devíamos estudar isso aqui, acho que todo dia a gente devia estudar sobre isso, de que a adoração não é somente a forma que eu canto louvor, é a vida que eu levo com o Senhor. Será que na rua as pessoas olhando para mim, elas sabem que eu sou uma cristã?
Será que as pessoas que estão, sei lá, na minha academia, vamos pensar fora dos exemplos que eu já dei, será que as pessoas que estão no cursinho que eu faço, sei lá, as pessoas que me veem, será que elas sabem que eu sou cristã? Porque, nossa, aquela pessoa ali, realmente, ela ama o Senhor, porque tudo que ela faz com amor, ela faz com seriedade, ela faz com compromisso, sabe? Porque eu não quero viver como se Deus não existisse nos outros âmbitos da minha vida. Eu quero viver tendo a certeza que Deus está aqui comigo nessa rede, que o Senhor está comigo. Então eu devo fazer para a glória dele. O Senhor está comigo quando eu terminar aqui e for até a casa da minha família. O Senhor está comigo lá na casa do meu pai. O Senhor vai estar comigo naquele lugar. Então eu devo ser uma verdadeira adoradora que ama a minha família, que ama os meus pais, que ama os meus amigos de forma como Jesus ama os meus amigos, sabe? Ter esse olhar. Eu realmente sou uma adoradora muito falha, porque em muitos momentos eu não adoro ao Senhor nesses momentos, sabe? Então é algo que nós, assim, se nós pararmos para pensar, nós devemos rever muitas coisas, muitas atitudes. E o nosso desafio é: por que razão você guarda o sábado? É porque você está tentando ganhar a salvação por meio das obras ou porque você ama o Senhor? Por que você jejua? É para tentar comprar o favor do Senhor ou como um tempo de reflexão sobre a seriedade do pecado e sobre a grandeza de Deus? Seu desafio para esta semana será refletir sobre essas questões e colocá-las diante de Deus em oração. Tente se lembrar como foi o seu último sábado e como foi o seu último jejum. Que o Senhor lhe abençoe neste exercício e nos ajude sempre a adorarmos a Ele de modo verdadeiro. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, essa palavra, Deus, ela foi essencial para nós. Nós precisávamos refletir nisso, nós precisávamos, Senhor, olhar para isso e ver o quão sério, o quão poderosa é a Tua palavra, Deus. Pai, a Tua palavra realmente é como espada de dois gumes, Pai, porque ela nos dilacera, Pai, ela acaba com o nosso ego, Deus, com a nossa hipocrisia, Senhor. Quantas vezes nós temos Te adorado, Deus, de forma errada? Quantas vezes nós temos Te adorado, Pai, de forma pecaminosa, Senhor? Quantas vezes nós temos nos deleitado, Pai, com os ídolos dessa geração? Ah, Senhor Jesus, graças ao Senhor e graças à Sua misericórdia nós podemos estar aqui hoje, estamos estudando exatamente esse tema que nós precisamos, Senhor, Te adorar de forma verdadeira. Nós precisamos Te adorar, Pai, de forma sensata, de forma real, Pai. Porque de que adianta, Pai, o jejum se no meu dia a dia eu trato mal as pessoas? Do que adianta, Pai, os meus sacrifícios, dizendo, Pai, enchendo minha boca, Deus, dizendo o quanto eu Te amo? O que adianta, Pai, tantos louvores? O que adianta, Pai, tantos versículos postados, Deus, se na minha vida real eu não tenho vivido, Senhor? Eu Te peço, Deus, que perdoe, Pai, o meu pecado, perdoe, Pai, a minha falsa adoração e me ensina, Senhor, a cada dia Te adorar. Ensina-me, Pai, a ser uma verdadeira adoradora. Ensina-me, Pai, a Te amar acima de todas as coisas, Deus. Eu oro, Deus, para que nós venhamos, Pai, estar ali, Deus, alicerçados, Pai, na Tua palavra, que nós venhamos Te buscar, Deus, não por apenas para cumprir tabela, Pai, mas que nós venhamos Te buscar, Deus, porque nós Te amamos. Abra os nossos olhos, Pai, abra o nosso entendimento para que nós venhamos, Pai, crescer em graça e em verdade, Senhor Jesus. Que nós não venhamos mais ser falsos adoradores, que nós venhamos Te adorar, Pai, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. E que o meu coração e o seu permaneçam em chamas até a volta de Cristo. Amém!